na semana passada, a gente mostrou aqui em Oeste Sem Filtro o caso de uma juíza que interrompeu uma audiência de custódia para dar um café, oferecer um café e paletó a um preso por tráfico de drogas. Mas acredite, Lana Leitão Martins, do Tribunal de Justiça de Roraima, vai receber uma menção elogiosa da OAB estadual. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil de Roraima, a justificativa para conceder a honraria é a atuação, abre aspas, ética e humanizada da magistrada durante a sessão, fecha aspas. No comunicado, a OAB estadual afirma que Lana Martins cumpriu convenções internacionais sobre os direitos humanos e protocolos de segurança sanitária e direitos do presidiário. Para a instituição, a magistrada atuou, abre aspas, com excelência, presteza e dedicação, sempre pautada na ética e compromisso institucional, fecha aspas. O pedido de menção elogiosa foi formalizado pelo presidente da Ordem Roraima, Edinaldo Gomes Vidal, ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e também a autoridades do Poder Judiciário do Estado. Piotr, boa noite. Boa noite, Paula. Eu vou aceitar o elogio da OAB de Roraima, desde que a OAB de Roraima se manifeste sobre o que ela acha da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação aos presos do dia 8, que não tiveram nem audiência de custódia, como determina a lei, em 24 horas. Vou fazer aqui só um exercício, tá? Do que poderia ser essa manifestação da OAB de Roraima. Bom, se eu aplicar o mesmo conceito de que isso é o correto, então o que foi aquilo que foi feito com todos aqueles presos do dia 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal? Porque aí eu preciso que o Supremo se manifeste, então, sobre a decisão dessa juíza, porque ele entende de outra maneira. Aquelas pessoas simplesmente foram presas. Elas tiveram esse tratamento? Não, né? Não desse jeito. Se essa é a maneira, a corte principal do país, a mais alta corte do país, não age dessa maneira, e é uma juíza de Roraima que está dizendo para o ministro do Supremo como deve ser o tratamento em relação a presos. Então, eu preciso só que... Eu tenho falado sobre, defendido aqui, recato por parte dos juízes. Não vou abrir mão do recato, mas eu já me contentaria com um regramento mínimo, equânime, para todo mundo igual. Não é igual, não foi igual. E se não é igual, é injusto. Porque a lógica constitucional, de novo, a gente falando de lógica constitucional, sim, vamos insistir na história da lógica constitucional, porque é a base que temos hoje. Diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Se são iguais, vamos lá, quem está certo? A doutora lá de Roraima, que segundo a OAB merece até um elogio, uma homenagem, ou o tratamento que é dado pelos outros juízes? Ou há excesso de um lado e excesso do outro? É essa a questão. Daí, se aquele é o comportamento que um juiz deve ter, porque, digamos, com a honraria agora que será prestada pela OAB de Roraima. O que diz a OAB, por exemplo, sobre o comportamento do Supremo? Ou o que diz a própria juíza sobre o comportamento do Supremo? Nós estamos falando aqui de qual é o regramento que o Brasil agora pode acreditar que esse vale para todo mundo. A OAB está preocupada com um problema que pode ser resolvido por uma campanha do agasalho, né? A OAB podia organizar isso aí, campanha do agasalho para os presos e depoentes. Resolve o problema do frio. Eles agora, elogiar, o Piotr lembrou muito bem, elogiar uma juíza que é muito humana, que está preocupada aí com o frio. Ninguém se preocupa em dizer qual é a capivara dele, precisa examinar. Ela está preocupada com o frio, deve se preocupar muito mais com as vítimas dos crimes que ele praticou, senão não estaria lá. Quer dizer, o Clériston, ele da Cunha, se ele tivesse morrido de frio, aí ele seria socorrido pela OAB. Como ele morreu de desídia, né, de abandono, de cinismo judicial, ele não merece nenhuma referência. Nenhuma referência. Nada. Nada. Os 1.500 presos nunca tiveram nenhuma atenção da OAB. A OAB se comove com a falta de agasalho. Que coisa maravilhosa, né? Isso aí reforça a covardia da OAB, a decadência da entidade. Porque esses advogados de Roraima, é isso? Isso. Eles estão refletindo o que pensam os seus parceiros no Brasil inteiro. Esse comportamento está virando padrão. Então é o seguinte, quem não socorre gente que está sob risco de morte na cadeia e fica preocupado com o agasalho de um depoente, né, de um preso, detento, sei lá, ou é muito cínico, né, ou é muito idiota, ou essas coisas todas juntas.